o advogado, o jurista, especialista na área criminal, Vinícius Segato, que é membro da comissão da Ordem dos Advogados do Brasil. Vinícius, a gente falava da questão das cautelares, das prisões feitas, às vezes, que se estendem por um tempo. Isso é uma coisa muito comum, apesar de haver uma determinação jurídica, uma norma legal, que fala num limite de dias, de período que a pessoa pode ficar presa, né? Quer dizer, que o inquérito, a investigação, tudo tem que se encerrar num período X, mas as pessoas, às vezes, ficam presas 2, 3, 4, 5 anos sem serem julgadas efetivamente. Isso ocorre muito frequentemente no Brasil e há como se acabar com isso? Há como se resolver essa situação que implica, evidentemente, numa outra punição inconstitucional, numa outra punição que me parece absolutamente injusta, tal como a punição moral? A primeira questão, quando se fala em prisão, é entender o seu caráter de exceção, né? A regra, obviamente, é uma pessoa responder uma ação penal em liberdade. Obviamente, em alguns casos, em caráter excepcional, essa pessoa pode ter uma medida cautelar decretada, uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Ocorre que, dentro dessa prisão preventiva, nós vimos agora, em tempos recentes, prisões preventivas de 3, 4, 5 anos, né? Gerando, obviamente, um constrangimento ilegal. Ou seja, ela já não é mais uma prisão preventiva, ela já é uma prisão quase pena. Possivelmente, na condenação, ele já vai ter cumprido quase toda. E se houver uma absolvição, né, por parte dessa pessoa? Ocorre que, com o pacote anticrime, houve uma previsão de uma revisão dessa prisão preventiva a cada 90 dias, justamente para coibir essa questão desses excessos, dessas prisões com prazos indefinidos. Ocorre que tal mudança está suspensa por uma liminar do Supremo, mas, obviamente, acreditamos que ela deva permanecer, né? E entrar em vigência o quanto antes para evitar justamente esses abusos, né? Não me parece plausível uma prisão preventiva, uma medida, como o próprio nome diz, cautelar, durar 2 anos. Né? Não haveria essa necessidade. E aí sim, o fato de uma revisão a cada 90 dias me parece plausível. Olha, a condição continua a mesma, essa é a mesma situação de quando essa prisão foi decretada ou não, até para evitar prisões indefinidas. A pessoa ficar esperando num momento, tal fato já não existe mais, no atual momento, e ela continua presa. Né? É uma situação que, enfim, me parece de absoluta injustiça, né? Realmente é complicado. Você imagina, se o cara é culpado, tudo bem, aquele tempo que ele ficou preso acaba sendo descontado na pena, etc. e tal. Mas se ele for inocentado, esse prejuízo não tem volta, né? Ela não deixa de ser uma tortura, né? Se há uma desnecessidade na prisão e há uma ilegalidade, ela não deixa de ser uma tortura. É verdade. E tem uma outra situação que me parece que acontece assim, de uma forma muito, muito justa, é que quando a pessoa sofre esse tipo de situação, ninguém é punido por isso. Nenhuma autoridade que conduziu um processo, ou o juiz que decretou a prisão, ou o Ministério Público que levou a essa situação, ninguém tem nenhum tipo de advertência, de punição, enfim, aquilo fica como, faz parte da profissão. Quer dizer, como se a pessoa tivesse o direito de cometer uma injustiça quando tem o dever de trabalhar pela justiça. Houve muita polêmica quando se tentou estabelecer uma responsabilização, sobretudo, de quem oferece denúncia, que é o caso do Ministério Público, em situações como essa. Na sua opinião, o que é mais grave? A injustiça ou a impunidade de quem comete a injustiça? Eu acredito que todo abuso deve ser combatido, né? Não tem como a gente
compactuar com os abusos, até porque ele tem consequências na prática da vida das pessoas, e isso deve ser combatido. Eu acho que nós estamos evoluindo a passos, né, talvez deveria ser numa velocidade maior, mas eu acredito que já há um aumento de conscientização de que se deve fazer esse combate de uma maneira dentro da legalidade, observando os princípios constitucionais, até porque o objetivo é comum de todos os atores dentro do processo penal. Obviamente, a acusação é defesa, mas eu digo, todo cidadão é contra a corrupção, né? Os efeitos maléficos que ela causa são imensuráveis. Ocorre que existe uma forma de se combater isso se respeitando o poder da acusação, se respeitando o órgão julgador e se respeitando a defesa, né? Eu acho que se houver aí um diálogo, a gente está avançando, eu acho que o pacote anticrime, obviamente, nem sempre são questões de má-fé, eu acho que havia mesmo lacunas dentro da legislação que geraram interpretações equivocadas e que, com o passar do tempo, foram sendo corrigidas, tanto pela questão, a doutrina já vinha falando e a jurisprudência já vinha falando. Um dos exemplos que eu cito, que eu costumo dizer que é um grande avanço, é a questão do delatado poder falar após a manifestação do delator, né? Algo que, na verdade, o princípio da ampla defesa, ele é valorizado nesse momento. O Supremo já tinha decidido e foi uma das mudanças significativas que o pacote anticrime trouxe. Ou seja, o réu tem que falar por último. Imagine se ele não tiver a oportunidade de se defender sobre os fatos que estão sendo jogados dentro da ação penal. E a gente não viu seria justiça, né? Exatamente, não seria justiça, não há o contraditório, que é um dos princípios básicos, e ele não conseguiria se defender. Nada mais justo do que ele se manifestar após a acusação que paira sobre ele, da palavra do delator, enfim, em qualquer dos momentos, não só nas alegações finais, no decorrer de toda a ação penal. Agora, o senhor acha que essas mudanças, o senhor falava logo aí atrás que faltou muita discussão. No momento da aprovação da lei, etc., que houve uma aprovação e tal, mas que não se aprofundou muito. E durante o período da pandemia, acabou que esse assunto ficou meio que deixado de lado. E o senhor vem trazendo essa discussão, vem propondo essa discussão já há algum tempo. O senhor acredita que agora é preciso avançar mais? A lei anticrime, apesar dos avanços, ela foi profunda o suficiente? Ela corrige todas as falhas que a gente percebe, essas que a gente conversou aqui, por exemplo? Ou se é preciso aprofundar e de que maneira precisa ser aprofundada a lei anticrime, no sentido de melhorar a qualidade da justiça, o fazer justiça, né? Porque essa coisa de denunciar, julgar, etc., parece que se tornou uma coisa meio... Enfim, eu não sei nem se isso acabou, a visão que a gente tem, que a corrupção ela continua como se não houvesse lei, né? Ela continua acontecendo, parece que as pessoas não conseguem perceber que a cada processo, a cada denúncia, as pessoas são presas, etc. E parece que isso há uma sensação de impunidade ainda muito grande, tanto que as pessoas voltam a se corromper ou a corromper pessoas, principalmente na área pública. O senhor acha que nós evoluímos nisso? O que precisa fazer para aprofundar as práticas definidas em lei, né, no sentido de colocar isso em prática de forma mais rigorosa, ou de se aprofundar a própria norma, a própria legislação? Mauro, eu acho que houve sim um grande avanço com o pacote anticrime, é inegável. Muitos pontos existiam as questões das lacunas, existia realmente a necessidade desse aperfeiçoamento da legislação. Obviamente, nenhuma legislação consegue abarcar de maneira geral todo um escopo
que vai nos garantir não ter corrupção, né? A corrupção remonta dos períodos mais antigos. Obviamente, existem os mecanismos de tentar se diminuir, se combater da maneira com mais firmeza dentro de uma legalidade. Agora, eu acredito que há sim um grande avanço com essa nova legislação, viu? A questão é, de nada adianta uma nova legislação se na prática ela não for aplicada da maneira correta, né? Eu acredito que não houve sim uma discussão no momento anterior à lei por uma questão mais política, de apresentar rapidamente, era uma cobrança da sociedade, de uma legislação que vinha combater a criminalidade, diríamos assim, até o próprio nome é um pouco midiático, pacote anticrime, mas assim, além dessa questão das garantias que foram ressaltadas, eu chamo a atenção que há um recrudescimento na lei sim, e essas consequências eu acredito que vão ser vistas, existe um certo lapso de tempo para se chegar à visualização disso, porque nós temos aumento do cumprimento da pena máxima de 30 para 40 anos, temos causas interruptivas da prescrição, ou seja, vai ser mais difícil alcançar a prescrição nas ações penais, né? Nós temos vários mecanismos que a progressão de regime ela está mais difícil, né? Ou seja, não se engana quem acha que isso facilitou ou ficou uma coisa mais branda. Pelo contrário, se há um recrudescimento penal, ficou mais rigorosa a legislação. E a gente vai ver isso num espaço de tempo quando começarem a vir as condenações, quando começarem a vir as progressões não começarem a chegar da maneira como chegavam, quando não houver tantos casos de prescrição, um cumprimento agora não mais em uma questão fracionária, né, para a progressão de regime. São várias mudanças que talvez, acredito eu, em razão do momento que passávamos, uma pandemia, não foram debatidas a fio e elas vão ter consequências práticas no mundo jurídico. Leva um certo tempo para maturar isso, de certo, no mundo jurídico, e muito mais ainda para a sociedade ter essa informação mais consolidada, na verdade. Eu queria lhe perguntar, na sua avaliação, como um jurista focado nessa área criminal, se o senhor sente que o Brasil eliminou a corrupção, reduziu a corrupção, principalmente na esfera pública. Nós tivemos recentemente aí um caso envolvendo o ministro de Estado, o ministro Milton Ribeiro da Educação, que acabou sendo demitido por conta da possibilidade do seu ministério, sob o seu comando, ter sido usado por pastores no sentido de favorecimento, de recebimento de propina para liberar verbas públicas, etc., que é um fato bastante relevante hoje, porque parece que a corrupção saiu um pouco do noticiário dos últimos anos. Como é que o senhor vê isso? Reduziu a corrupção no Brasil ou não? Olha, Mauro, eu gostaria de responder para você que ela teria reduzido, mas sinceramente não acredito que isso ocorreu, né? Existem operações, a gente vê diuturnamente isso, mas falar que ela foi reduzida, não sei se o modelo mudou, o que ocorreu, mas não acredito que ela reduziu, não. Me parece que muitas vezes mudam os atores, enfim. Agora, o que eu acredito que seja interessante para a sociedade como um todo é um enfrentamento dessa corrupção, e aí eu acho que não existem adversários, porque, como eu digo, todos os órgãos querem enfrentar essa corrupção. Ela é benéfica para a sociedade como um todo, né? Porque os alcances da corrupção é a falta de leito de um hospital, né? Uma rodovia esburacada causando um acidente. Elas vão muito além da questão jurídica, mas é necessário sim, né? Essa interlocução, porque eu acredito que nesse momento não existem
não existem diferenças de ideais. Eu acho que todo mundo, obviamente, é contra a corrupção, esse mal. O que se cobra é que ela seja feita dentro das 4 linhas, né? Eu acredito que esses últimos exemplos que nós estamos vendo é um avanço e serve para reflexão para todos, né? Qual é a forma correta, obviamente, eu não estou dizendo que nós somos o dono da razão, né? Mas existe talvez chegar mais próximo de um modelo ideal desse combate, respeitando as regras e chegando a um resultado prático para toda a sociedade e para as instituições. Eu acho que ela é mais benéfica para todo mundo. Eu vou lhe fazer uma pergunta que vai mais para o campo político. Eu vou pedir para você fazer uma resposta rápida também, por causa do nosso tempo. Mas assim, a gente... a escolha das pessoas que vão fazer a gestão pública, que vão nos responder, nos representar nos parlamentos, seja estadual, no Congresso Nacional, etc. Isso tem muito, ajuda muito no combate à corrupção ou não? Vou pegar um exemplo. A gente tem o atual governo de Mato Grosso, já estamos entrando aí no 4º ano, estamos no 4º ano, né? Já vai para a eleição agora em outubro, e a gente não viu, em lugar nenhum, nenhuma denúncia de corrupção envolvendo ações de governo, processos relacionados ao governo, as ações públicas, né? No sentido de que alguém no governo está desviando ou está recebendo propina, ou enfim. A gente não viu nenhuma denúncia de corrupção prosperar. Então, por isso que eu lhe pergunto, será que, do seu ponto de vista do eleitor, a boa escolha pode combater a corrupção também? Mara, eu acredito que sim, né? A escolha de quem vai nos representar, tanto no executivo quanto no legislativo, é de extrema importância para as consequências. Porque muitas vezes nós vemos pessoas indignadas com as leis ou com o sistema, mas qual é a forma de se mudar? Quem muda é o parlamento, né? Se você concorda ou não, ela é fruto de quem nós colocamos, que são nossos representantes. Você tem o poder, obviamente, você pode discordar ou não, o que não dá o direito de descumprir as leis. Ou seja, nós estamos aí a um curto espaço de tempo, né, para as eleições, e com certeza essa questão da análise dos candidatos passa sim por quem lhe representa, por quem tem um discurso que vai de encontro com o que a pessoa entende necessário, né, independente de partido político, né, mas eu acredito que sim, que a escolha dos nossos representantes tem muita influência não só sobre a nossa legislação, como sobre a gestão da máquina pública, né, que tem consequências práticas aqui do que a gente está conversando. Doutor Vinícius, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Nossa República. O espaço está às ordens, sempre que nós tivermos assuntos importantes como esse para tratar, e espero que o senhor volte mais vezes para a nossa conversa. Obrigadíssimo por sua participação. Olha, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade. Muito bom bater esse papo aqui. Nossa República fica por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço.